Louvado seja Deus, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Vamos de leitura bíblica? Esse é o vídeo número 277, leitura bíblica, capítulo 10 do livro de 1 Samuel. Então, através desse vídeo, estarei gravando a leitura do capítulo 10 de 1 Samuel e compartilhar com você. Vamos de leitura bíblica? Esse capítulo vai relatar Saul é ungido rei. 1 Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e o outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães, que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocausto e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e diga a você o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpririam naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam, viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas? Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao servo: onde vocês foram? Ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel disse a você? O que Samuel disse a vocês? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispa e disse a eles: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: não,
escolhe um rei para nós. Por isso agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matli foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou e o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, as mais altas só chegavam aos seus encontros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu. Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu no livro e os pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para as suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado. Aleluia, glória a Deus. Então tá aí a escolha do primeiro rei de Israel, né? Saul. O capítulo 10 de 1 Samuel, ele marca a transição oficial de Israel para a monarquia, centrando-se na unção, capacitação e proclamação de Saul como o primeiro rei. Este capítulo, são apenas 27 versículos e ele está dividido então em 4 partes. A primeira vai falar a unção. Samuel unge Saul com azeite, simbolizando que ele foi escolhido por Deus como líder sobre a herança do Senhor. 3 sinais. Para confirmar o chamado divino, Samuel prevê 3 eventos específicos que se cumprem no mesmo dia. O encontro com 2 homens perto do túmulo de Raquel, que informaria que as jumentas foram encontradas. O encontro com 3 homens subindo a Betel, que lhe dará 2 pães. A chegada ao outeiro de Deus, onde Saul encontraria um grupo de profetas e passaria a profetizar com eles. Transformação. A Bíblia relata que Deus mudou o coração de Saul e que o Espírito do Senhor se apoderou dele, transformando-o um outro homem. Versículo 14 ao 16. O retorno à descrição de Saul. Ao voltar para casa, o tio de Saul o questiona sobre a viagem, apesar da magnitude do que viveu. Saul demonstrava humildade e discrição, contando sobre a busca pelas jumentas, mas omitindo o fato de ter sido ungido rei por Samuel. A proclamação pública em Mispa, versículo 17 ao 27. A escolha por sorteio. Samuel convoca o povo de Mispa através de sorteios, um método bíblico para revelar a vontade de Deus. Saul é selecionado publicamente diante de todas as tribos, A escolha de Saul. Quando procuraram para apresentá-lo, Saul está escondido entre a bagagem, o que muitos estudiosos interpretam como sinal inicial de sua timidez ou relutância. Reação do povo. A maioria celebra com gritos de
Viva o rei! Mas um grupo de homens vadios o despreza, duvidando de sua capacidade de salvá-los. Saul sabiamente fez-se de surdo a estas críticas. Algumas lições desse capítulo. Deus capacita os chamados. Saul não era um líder nato por formação, mas Deus o transformou através do seu espírito para a tarefa. A importância da confiança, né? Os sinais serviam para que Saul tivesse certeza absoluta de que sua nova posição não era um desejo humano, mas um desígnio divino. Lidando com a oposição. O início do reinado de Saul mostra que mesmo uma liderança estabelecida por Deus pode enfrentar resistência, e a paciência o fazer de surdo. É uma ferramenta da sabedoria. Então, queridos, vamos ver agora como é que nós podemos aplicar no nosso dia de hoje esse capítulo. Ou seja, os ensinamentos do capítulo 10 de 1 Samuel podem ser aplicados à vida cotidiana de várias maneiras. Primeiro, confiança em Deus. Assim como Deus escolheu Saul como somos convidados a confiar em suas escolhas e direção para as nossas vidas, mesmo quando não compreendemos o porquê de certos eventos. Responsabilidade na liderança. Para aqueles que estão em posição de autoridade, a história de Saul nos ensina que a liderança deve ser servidora, buscando o bem do povo acima de interesses pessoais. Renovação e transformação. A transformação de Saul nos encoraja a buscar uma nova identidade em Cristo, onde nossas fraquezas podem se tornar forças através da unção do Espírito, ou da unção do Espírito Santo, né? Importância da comunidade. A convocação de todo o povo de Israel para reconhecer Saul como rei nos lembra da importância da unidade do consentimento em decisões que afetam a comunidade. Algumas curiosidades sobre esse capítulo. A palavra ungido em hebraico é mashish, que é traduzido como Messias, ou seja, a palavra ungido em hebraico quer dizer Messias em português, e liga a escolha de Saul a conceitos messiânicos. Olha a correlação que tem, né, já para a vinda de Jesus, como Saul ungido como primeiro rei. Saul é o primeiro rei de Israel, mas o reinado dele também é um contraste aos reinados posteriores, especialmente a de Davi, que aparece como um modelo ideal de liderança. A história de Saul é permeada por temas de rejeição e fracasso, levantando reflexões sobre o que significa ser chamado por Deus e, ao mesmo tempo, falhar em cumprir seu propósito ao longo da vida. Louvado seja Deus por essa palavra. Então fica aí a leitura do capítulo 10 do livro de 1 Samuel. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e continue lendo e relendo e releia esse capítulo para que você possa extrair as pepitas de ouro contidas nesse capítulo. Deus abençoe.